O Botafogo chegou no fundo do poço. O Botafogo está com salários atrasados, impedido de contratar, não sabe como vai fazer para pagar as contas do próximo mês, se livrando de vários jogadores com salários altos. E eu vou te convidar para a gente entender esse problemão, essa crise profunda do Botafogo em menos de 5 minutos. Então bora lá. De antemão, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu vou pedir para você se inscrever. Nosso canal está crescendo, me empenho bastante nos vídeos. E aí, se faz sentido para você ter esse tipo de conteúdo diariamente, vou pedir para você se inscrever e deixar o like, beleza? Bora lá, sem enrolação. Primeiro ponto que eu quero trazer foi a experiência do Textor na França, né? O Textor, ele assumiu o Lyon, ele comprou o Lyon, assumiu a presidência, fez uma série de mudanças, tretou com o dono do PSG, enfim. Fato é que por conta desse burburinho, o órgão regulador das finanças dos times franceses, DNCG, que é esse órgão que cuida, né, que passa um pente fino nas contas, enfim, uma série de questões, ele decretou o rebaixamento provisório do Lyon. Tudo isso, pelo que diz o Textor, por conta de problemas pessoais, né? Ele falava que era muito difícil lutar contra o sistema, enfim. Fato é que o Lyon foi rebaixado temporariamente na temporada passada, mesmo com a campanha ok, né? O Lyon, ele conseguiu ir bem na Liga Europa, conseguiu ficar ali entre os 8 primeiros campeonatos franceses na temporada passada, enfim. O Lyon só conseguiu se livrar desse problema na medida que o Textor falou: vou me afastar do comando do Lyon e vou botar outra pessoa, que foi até a Michelle Kang, né? Michelle Kang, ela é renomada no futebol europeu, ela cuida do futebol feminino do Lyon, então ela já tinha passabilidade ali entre os dirigentes da França. Feito isso, ele volta pro Brasil, ele vem pro Brasil para poder cuidar apenas do Botafogo, e esse foi o discurso dele, e em paralelo a isso, isso já no início desse ano de 2025, né, em paralelo a isso, o Textor entra numa rota de colisão com outros acionistas da Eagle. O que é a Eagle? A Eagle é o grupo que administra todos os clubes que fazem parte da Eagle, dessa rede, né, essa rede é composta por Molenbeek, Botafogo e Lyon. Antes tinha o Crystal Palace, mas o Textor vendeu a parte dele do Crystal Palace. Então, ele teve esse problema com os acionistas dessa Eagle, né, dessa rede multiclube, e essa rede multiclubes começou a cobrar do Textor um dinheiro que ele estava devendo, né, com a promessa. O Textor prometeu mundos e fundos para esse grupo de que colocaria a Eagle na Bolsa Americana, e isso seria mais fácil, abrir mais investimentos, enfim. Textor, para variar, prometeu uma coisa e não cumpriu. E hoje ele está sendo acionado na justiça para devolver esse dinheiro que ele captou com essas falsas promessas. E isso está reverberando pesadamente no Botafogo, né? O problema da SAF é justamente isso, fica refém de uma pessoa só. E está reverberando no Botafogo. No ano passado, o Textor, ele se envolveu, o Botafogo, né, junto com o Textor, se envolveu em uma série de transferências polêmicas. Nada do que o Textor faz consegue ser convencional. Tudo que ele faz no comando do Botafogo, todas as ações têm que ser muito estranhas, têm que ser muito nebulosas, assim como a questão das transferências dos jogadores do Botafogo para o Nottingham Forest, né? O Botafogo vendeu barato o Igor Jesus, vendeu barato o Jair, zagueiro que veio do Santos, estava se destacando. O Botafogo vendeu o John, goleiro John. O Botafogo vendeu o Cuiabano, depois pegou por empréstimo e agora o Cuiabano foi pro Nottingham Forest, está jogando lá no Sub-21, e o Botafogo tá tentando trazer de volta. Enfim, uma bagunça, né? Uma bagunça. E todos são vítimas dessa gestão temerária que o Textor tá tendo à frente do Botafogo, né? Porque agora o Botafogo está no meio de um transfer ban, né? O Botafogo não pode contratar. Para vocês verem o nível da bagunça, o Botafogo tem 3 jogadores já contratados: o Vidalba, que veio do Nacional, o Riquelme, que veio do Sport, e o Ítalo, que é um zagueiro que estava na MLS e agora está no Botafogo. E o Botafogo está com 3 jogadores que não podem inscrever. E isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E além disso, hoje pipocou no Globoesporte.com a notícia de que o Botafogo está com 2 meses de salários atrasados, né? Os jogadores, eles recebem geralmente ou uma metade na CLT e outra metade com direitos de imagem. A CLT dos jogadores está regularizada, que é isso que geralmente faz os jogadores conseguirem o rompimento do contrato de forma unilateral, né? E os direitos de imagens, que é a maior parte dos vencimentos dos jogadores, estão atrasadas fazem 2 meses. E isso tudo porque eu tive certa dúvida se o Textor, ele tem muito essa energia de desmentir, de são nós contra eles, as pessoas estão me perseguindo, enfim. Eu demorei para entender qual era o perfil dele, né? Se esse perfil era um perfil de um aventureiro, ou se era de uma pessoa séria, que realmente, por pensar fora da caixinha, sofre bastantes ataques, enfim. E o tempo tá mostrando que ele é um aventureiro, que ele inclusive é mentiroso, né? O Botafogo soltou uma nota falando que na primeira quinzena de janeiro iria se livrar do transfer ban, porque o time ia contratar muito mais, né? O Botafogo
teve seus processos muito bem construídos, né? Hoje o Botafogo tem um time de base ok, né? Conseguiu chegar nas quartas de final da Copinha. O Botafogo conquistou 2 títulos que pelo associativo jamais conquistaria, né? Que é o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. Enfim, tiveram vários avanços, mas avanços a troco de quê? Né? A troco de humilhar os torcedores, a troco de humilhar os jogadores, porque o Savarino, na transferência dele pro Fluminense, ele foi humilhado. Ele foi, o Botafogo aceitou a proposta do São Paulo, aceitou a proposta do Corinthians. Quem viesse, ele aceitaria liberar o ídolo Savarino, né? Um dos jogadores, talvez o jogador mais querido pela torcida do Botafogo. E ontem saiu a negociação dele com o Fluminense porque o Savarino foi humilhado, né? O Igor Jesus, gente, o Igor Jesus, ele tava competindo seriamente, ainda tá, né? Competindo seriamente para ser o 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele não queria sair, ele queria ficar pelo menos até a Copa do Mundo, porque no Botafogo ele é amado, ele já é respeitado, ele já sabe o jeito de jogar, o time já entende ele era o principal jogador do time, e mesmo assim, o Textor vendeu ele pro Nottingham Forest, né? Felizmente ele tá indo bem lá na Inglaterra, mas o Textor vendeu ele. Então o panorama é esse, é de caos, desespero. O Alexandre Barbosa, na entrevista ontem, falando que não sabia se ia renovar, porque ele quer muito, o Botafogo quer, mas ele não sabe, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então é uma vergonha o que tá acontecendo. Os diretores de futebol não vêm nem a público pra falar. Eu preferia, como torcedor de qualquer time que fosse, eu preferia que os dirigentes viessem e falassem. A gente tá no caos, a gente não tem dinheiro pra pagar, a gente, enfim, que fosse claro, que fosse transparente. Mas tudo que envolve questão financeira no Botafogo não é transparente. O Botafogo solta balanço financeiro anual, que todos os clubes são obrigados a soltarem, no limite ou depois do prazo. Enfim, nada que se trata de dinheiro, o Botafogo é transparente. E é isso. Se você conseguir entender melhor a situação do Botafogo, do Textor, da Eagle, desses conflitos, do transfer ban, dos salários atrasados, enfim, se inscreve aí, dê seu like e comente se fosse seu time, o que você faria no lugar, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis.